Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô com a garganta um pouco inflamada, infeccionada, aí a voz não tá ajudando muito, né? Mas temos que dar sequência, então, ao nosso cálculo da planilha de coordenadas. Na videoaula anterior, nós calculamos algumas etapas, né? Algumas colunas da planilha de coordenadas, e hoje nós vamos dar sequência com o objetivo de finalizar com o cálculo das coordenadas totais. A partir dessas coordenadas totais, facilmente conseguiremos fazer um desenho dessa área em um software específico, no AutoCAD. O desenho pode ser feito manualmente. Enfim, após o término dessa aula, eu vou passar para vocês uma atividade que será feita em dupla e no final do vídeo eu dou as instruções, tá? Então, continuando aqui a nossa planilha, só para a gente relembrar, a gente tinha calculado essas colunas aqui, tá? Até as coordenadas parciais. Agora, nós precisamos verificar o erro linear do levantamento. Então, pessoal, aqui eu tô com um exemplo, tá? Que eu tenho aqui pontos em negrito, aqui são pontos da poligonal, e os que não estão em negrito são pontos irradiados. Esses pontos da poligonal são os pontos que a gente utiliza para verificar tanto o erro angular quanto o erro linear. Os pontos irradiados nós não levamos em consideração para o cálculo do erro, tá? Então, como que a gente começa aqui a calcular essas correções? A primeira coisa, nós devemos verificar o fechamento linear. Então, é o seguinte, pessoal, como eu disse para vocês, o ângulo já fica muito claro para a gente, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, de um quadrado 360, né, de um quadrilátero. Enfim, já fica muito fácil de enxergar. No caso do fechamento linear, é o seguinte, vamos imaginar um quadrado. Esse quadrado, quando ele é desenhado com as dimensões certinhas, ele é um quadrado mesmo, 10 por 10, nós temos um fechamento linear perfeito. Então, se a gente fizer a somatória do deslocamento no eixo x e y, né? Deslocamento positivo com deslocamento negativo de cima, zerou o eixo x. Se a gente somar o deslocamento positivo em y e negativo em y, zera também o eixo y. Então, a gente precisa ter um fechamento linear que seja igual ou bem próximo de zero. Igual quando a figura igual a zero é quando a gente tem uma figura perfeita, um polígono fechado certinho. Mas quando o polígono não fecha, por quê? Num levantamento topográfico, a gente está sujeito a erros de campo do próprio equipamento, né, do desvio, né, lateral, vertical, da mira, tá? Da própria instalação do equipamento, tudo isso vai aumentando esse erro. Então, mostrando aqui para vocês nesse outro exemplo, que é uma planilha de Excel com outros dados de outro levantamento, nós temos aqui coordenadas parciais não corrigidas, x e y. Então, a partir desse cálculo que já aprendemos a fazer na videoaula anterior, nós temos valores que são positivos e negativos. O que significa isso? Significa que do ponto 0 até o ponto 1, teve um deslocamento em x de 836 metros. Já do ponto 1 até o ponto 2, tivemos um deslocamento em x positivo de 805, ou seja, para a direita. Já do 2 para o 3, deslocamos para a esquerda, por isso o negativo de 149 metros. Ou seja, se a gente somar esses valores aqui, se o polígono está fechando perfeitamente, deveria fechar em zero. Mas olha só, eu tenho aqui essa célula com a equação é igual à soma da coluna
né, H10 até, na verdade aqui está até a 17, mas aqui o 17 não tem nada, então somou-se esses valores aqui, certo? Essa coluna inteira. Então, nós temos um valor negativo de 1,21, ou seja, 1,21 m de erro, pessoal, no eixo X. E no eixo Y, a gente já tem um erro um pouco menor, de 0,037, ou seja, quase 4 centímetros aqui de erro. Aqui negativo, porque para a esquerda, né? Então, nós precisamos verificar se o erro obtido desse levantamento está dentro de um limite aceitável pela NBR 13.133. Então, aqui a gente tem o erro separado, erro X e erro em Y. Como fazer para a gente verificar esse erro no total? Então, voltando ao slide aqui, nós temos o erro linear total, absoluto de fechamento linear. O erro total é igual a raiz de erro em x ao quadrado mais erro em y ao quadrado. Então, nós vamos ter um resultado aí de um erro total absoluto. Então, isso nós vamos considerar se o sinal está negativo, né, como no exemplo que eu acabei de mostrar, quando ele leva ao quadrado aqui, ele fica positivo. Então, nós vamos ter um erro linear aí, que como resultado ele vai estar sempre positivo, ele vai estar em módulo, porque nós temos um erro total. É um erro, quanto que está além ali do zero, né, que deveria dar. Então, nós temos um erro total do fechamento, que no nosso exemplo aqui da planilha que eu estava mostrando, tem essa coluna aqui, ó, o erro linear total. Tá vendo que eu joguei numa equação? É igual a raiz, abre parênteses, da célula H20, que foi calculado já, o erro em x elevado ao quadrado, mais o erro em y elevado ao quadrado. Então, nós temos um erro linear. A tolerância, eu vou explicar no próximo slide. Então, já observem aqui, de uma vez, que nós temos o seguinte, nós temos um erro linear total que é menor do que a tolerância. Está bem próximo, 1,21, 1,29, mas mesmo assim ele é menor. Se esse erro linear fosse maior do que a tolerância, nós não poderíamos prosseguir com o cálculo, com as correções, nós deveríamos refazer o levantamento. Por isso é tão importante fazer um levantamento bem feito, desde o início, instalar o equipamento corretamente, fazer as leituras de forma correta, porque depois não tem como a gente corrigir isso aqui, a gente tem que trabalhar com um valor que esteja dentro da tolerância permitida lá pela NBR 13.133. Então, como que a gente vai calcular essa tolerância? Eu vou falar, tá? Mas além desse erro total, a gente pode calcular também um erro relativo. O erro relativo é o erro total absoluto, né, que a gente acabou de calcular, dividido pelo perímetro em metros. Então, a gente vai ver qual que é o erro por metro de levantamento. Então, esse erro relativo, ele já pode nos dar uma boa indicação de como está esse levantamento, a precisão do levantamento. Então, por exemplo, se um erro relativo é igual a 1 para 10.000, tem-se um erro de 1 metro a cada 10 quilômetros, né? Ou 10.000 metros, 10 quilômetros. E para aplicações na nossa área de agronomia, é considerável um erro aceitável, né? Que esse erro seja menor do que 1 para 2.000. Então, a gente, com esse erro relativo, a gente já consegue determinar qual que seria ali um erro aceitável. Mas como calcular essa tolerância? Pela nossa NBR 13.133, nós temos, de acordo com a classe da poligonal, nós temos um valor de coeficiente. Então, observem que, se a poligonal é classe 5, a tolerância é de um erro maior. Então, nós temos aqui um coeficiente D. Por exemplo, a classe 5, esse D seria 2,20 vezes a raiz de L. L vai ser o quê? O perímetro dessa poligonal, só que em quilômetros. Nós temos que lembrar que a unidade aqui para jogar na fórmula tem que ser em quilômetros,
tá? Então, o que eu fiz foi isso aqui, tá? Na planilha, voltando lá para a planilha, nós temos aqui uma tolerância linear, eu considerei 0,56 nesse exemplo aqui, vezes a raiz do perímetro. O que é o perímetro? O perímetro vai ser a soma das distâncias apenas do que é poligonal. Nessa planilha aqui só temos poligonal. Então, 5.382, tá? E eu coloquei aqui dividido por 1.000 porque eu quero deixar esse valor em quilômetros, como falado lá no slide. Então, nós podemos verificar, comparar se esse erro calculado aqui nesse slide, ó, o erro total, ele é menor do que essa tolerância. Se ele for menor, ok, podemos dar sequência às correções. Caso contrário, o ideal seria refazer, o ideal não, né? Tem que se refazer o levantamento topográfico. Então, agora o próximo, dentro ainda desse quinto passo de correções em X e em Y, letra C aqui, nós devemos proceder às correções em X e Y. E essas correções, elas são proporcionais a distâncias. Então, eu vou ensinar para vocês salvar um valor na memória da calculadora de vocês. Então, deixa eu até pegar minha calculadora aqui. Minha calculadora, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular, então, um fator em X e um fator em Y. Então, nós vamos pegar aquele erro em X, a somatória da coluna em X, e dividir pelo perímetro. Então, nós vamos saber no eixo X o erro a cada metro. Então, por isso que a gente vai fazer uma correção que é proporcional à distância. A gente está fazendo em relação à distância. Então, nós vamos pegar um valor do erro em X e dividir pelo perímetro. Por exemplo, né? Vou voltar naquela planilha só para vocês enxergarem aqui. Qual que seria o erro em X? Ih, minha calculadora tá sem bateria. Tem a outra. Essa aqui. Então, 1,21 dividido por 5.382,49. Então, nós temos um valor muito pequeno, que é 0,0002 de erro. Então, dá menos de 1 milímetro de erro a cada metro. Então, é isso que a gente está calculando. Como é um valor muito pequeno, mas nós precisamos de todas as casas, porque essas casas vão ser importantes para o nosso cálculo aqui. Nós precisamos salvar isso na memória da calculadora. Eu já até havia ensinado isso para vocês em aula presencial, mas eu vou ensinar. A gente quer salvar um valor na memória da calculadora. Então, nós temos aqui um resultado. Nós vamos apertar. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Então, vocês vão apertar o Shift. Vou aumentar a câmera aqui. Aí, acho que ficou bom, né? Nós vamos apertar o Shift. O Shift para a gente buscar essa tecla aqui, ó. Vamos chegar mais perto, tá um pouco ruim a câmera, né? O STO, Shift STO, pra gente buscar o STO. E aí, a gente escolhe em qual letra salvar. Por exemplo, eu quero salvar esse resultado aqui na letra A, tá vendo? Então, vou apertar A. Tá salvo, esse valor tá salvo aqui na letra A. Então, eu posso apagar aqui, ó, e tá salvo aqui na letra A. Então, como buscar esse número que eu salvei? Eu vou apertar o alfa aqui e a letra A. E vou apertar igual.
Ixi, fica espelhado, é difícil aqui. Igual, tá vendo que o número estava salvo aqui na letra A? Então, eu tenho um valor aqui, ó, com todas as casas decimais, né, salvo na letra A. Então, toda vez que eu precisar desse valor, que vocês vão ver que agora a gente vai precisar dele toda hora, a gente busca ele aqui com o alfa, espelhado fica complicado, alfa A igual, tá aqui. E se eu quiser multiplicar por qualquer valor, vezes 6, igual, tá? Eu posso multiplicando, fica mais fácil salvar todas as casas. Eu posso escolher qualquer uma dessas letras para salvar, A, B. Vocês estão com a calculadora de vocês, vai ficar mais fácil enxergar. C, D, tem várias letras. Depois eu posso ou salvar por cima, ou vir aqui no menu e resetar toda a calculadora, tá certo? Então, continuando aqui, deixa eu diminuir a câmera. Continuando aqui, o que a gente deve fazer no slide? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Cada fator calculado, o fator em x, vocês vão salvar, por exemplo, na letra A. O fator em y, vocês podem salvar na letra B. E aí, vocês vão fazer a correção proporcional à distância. Então, vocês vão pegar esse fator, que é um erro por metro, e multiplicar pela distância. Então, como assim? Vou colocar aqui na planilha, que agora fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, nós temos aqui, pessoal, um fator em x, tá? Que foi calculado. Esse fator em x, a gente vai multiplicar por essa distância, 957,96. A distância sendo 862, tá vendo que a correção é menor? Por isso se chama correção proporcional à distância. Se a gente tem uma distância maior entre aquela reta ali, né, que liga os pontos da poligonal, nós teremos uma correção maior. Se a distância é menor, um valor menor. Então, a gente faz essa correção proporcional à distância. Então, por isso que eu falei com vocês que é importante saber salvar na memória da calculadora. Caso vocês forem fazer resolver essa planilha, né, manualmente aí com a calculadora de vocês. Por quê? Porque vocês vão precisar, a todo momento, pegar esse fator x, multiplicar pela distância. Fator x novamente multiplica por essa distância. Fator x multiplica por essa outra. E assim sucessivamente. A mesma coisa em y. Calcula um único fator em y e multiplica por cada uma das distâncias. Tá vendo? E aqui, pessoal, o raciocínio é o mesmo. Vamos pensar comigo, olha só. Observe aqui, o erro em x foi negativo, né? Então, está faltando 1,21 m para fechar em 0. Se está faltando, nós temos que ter uma correção com sinal contrário, positivo. Mesmo raciocínio lá dos ângulos, que o sinal é contrário. Já y, o erro foi positivo, então nós temos que ter um erro com sinal negativo, para que depois a gente tenha essa compensação e que feche em 0, tá? Que é o objetivo aqui do próximo passo, que eu vou mostrar no slide, tá? Então, correções, como fazer essas correções aqui, vocês já viram nessa coluna de correções. Agora, como calcular as coordenadas parciais corrigidas? Simples, nós vamos só somar as coordenadas parciais não corrigidas com as correções. Aí, nós teremos essa coluna aqui calculada, tá? Voltando aqui, é simples, né? Então, 836, 437, somado a 0,216, nós temos 836, 703. Aqui, ó, a fórmula aqui, ó, soma de colunas. Quem quiser trabalhar com Excel, pessoal, podem ficar à vontade. Tem as dificuldades do Excel de inserir a fórmula, principalmente quando a gente vem trabalhar com as condições aqui, ó. Olha essa fórmula do azimuth, se, tá vendo? Mas vocês, ao invés de criarem, por exemplo, a condição
vocês podem fazer por etapas, vai somando um com o outro, vai verificando, vocês já vão praticando o Excel, tá? Infelizmente, assim, com as aulas presenciais no laboratório de informática, eu mostraria para vocês com mais detalhes aqui a planilha, ficaria mais fácil de vocês acompanharem. Mas em vídeo aula aqui fica um pouco complicado, mas o objetivo aqui maior é que vocês consigam assimilar o cálculo da planilha de coordenadas, seja ele feito manualmente, né, ou não. Então, coordenadas parciais, só somar. O que for y, soma com y. E aí, obteremos os resultados aqui das coordenadas parciais corrigidas. Observe o seguinte, quando eu somar isso aqui, olha o que acontece, fechou em zero. Por quê? Porque nós corrigimos. Então, se a gente somar essas correções aqui também, tem que dar exatamente o mesmo valor do erro, só que com sinal contrário. Se a gente somar o y, mesmo valor, só que com sinal contrário, porque a intenção é corrigir esse erro. E o próximo passo, vamos voltar para o slide. Voltando para o slide aqui, por fim, calcular as coordenadas absolutas. Então, finalmente, deve-se determinar as coordenadas absolutas, ou seja, aquelas que realmente servirão à construção da planta topográfica, que, como eu disse para vocês, com essas coordenadas em mãos, vocês conseguem lançar essas coordenadas no AutoCAD e fazer o desenho da área. Então, para que o polígono se situe no primeiro quadrante, atribui-se no ponto de partida valores arbitrários positivos. Então, a gente pode lançar mão de valores arbitrários, valores coordenadas arbitrárias, exemplo, x100, y100, x1000, y1000, ou o ideal seria a gente ter coordenadas reais, coordenadas UTM daquela área, né? Mas, se a gente trabalhar com coordenadas arbitrárias, nós teremos o desenho normal daquela área, só não teremos um desenho georreferenciado da área. Então, para a gente achar essas coordenadas absolutas, o que devemos fazer? Somar aqui, ó, a coordenada anterior mais a parcial da linha, tá? Então, a coordenada total arbitrária, a primeira que foi dada, mais a parcial da linha. Como assim? Vamos voltar para a planilha aqui, fica mais claro, mais fácil de vocês enxergarem. Eu vou até ampliar, que eu não sei como é que tá no vídeo aí. Às vezes tá ficando pequeno. Vamos ver se no vídeo aumentou aqui. Tem que tirar o slide, né? Ampliei aqui o Excel. Ficou mais fácil de vocês enxergarem. Então, olha só. O 1000 e o 1000 é um valor arbitrário, que, como eu disse, o ideal seria que fosse uma coordenada UTM, mas nada impede com valores arbitrários que a gente tenha a representação da área, só não vai estar georreferenciado. Então, aqui eu tenho 1000, certo? Mas o quanto que deslocou? Mais 836, então foi somado, ó, 1836,703, tá? Então, o 1000 aqui... Deixa eu tirar o zoom, que agora eu preciso mostrar isso aqui. O 1000 é a coordenada do ponto 0. E qual que é a coordenada do ponto 1? Se deslocou no eixo x 836, 1836, só somei. E no y? 1000 mais 466. E o próximo? 1836 mais 805. Depois, 2.641 menos 149, tá? Então, é sempre uma soma, mas se o sinal é negativo, mais com menos, menos. A gente considera o sinal aqui e continua fazendo a soma. Então, o fechamento aqui, já que é um polígono fechado, tem que fechar em 1000. Então, quer dizer, se a gente pegar esse valor 634, o último aqui, somar com 365, vai retornar a esse primeiro valor de 1000. Então, fechou. Significa que eu fiz o valor eu calculei aqui de forma correta, certo? Então, pessoal, voltando aqui ao slide, só para finalizar. O último passo, sétimo passo, cálculo das coordenadas totais, é bem simples.
basta somar, e aí nós teremos a planilha de coordenadas toda calculada, ok? Então, a atividade que eu vou passar para vocês é uma atividade que será feita em dupla, tá? Eu vou colocar aqui eu fiz um print da atividade, mas eu vou ver se eu consigo mostrar ele aqui na tela. Vamos ocultar aqui essas janelas. Então, ele não tá aqui, não vou conseguir mostrar, vou mostrar pelo slide mesmo. Então, seguinte, vocês vão calcular a caderneta de estadimetria, então calcular distâncias horizontais, tá? De todos os pontos de diferença de nível, e a partir daí calcular a planilha de coordenadas. Então, vocês vão calcular todas essas etapas que foram mencionadas nas duas videoaulas, tá? Que estão listadas aqui. As tolerâncias angulares e lineares, vocês vão considerar essas tolerâncias dadas. E como é em dupla, né? Para que eu tenha certeza que a dupla efetivamente fez a sua planilha, né? Não copiou simplesmente de última hora, no dia da entrega do colega, vão diferenciar aí os valores. Então, vocês vão considerar valores diferentes do azimuth de cada dupla. Então, vocês vão considerar os dois primeiros números da matrícula de vocês. O número de matrícula do IF é o mesmo que o CPF de vocês. E aí, vocês vão considerar na ordem alfabética. Por exemplo, João e Maria, a dupla. Então, o J vem primeiro que o M. Então, João e Maria. O CPF do João é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Tá? Da Maria, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 9. Então, para o azimuth, eu deixei um espaço em branco para que vocês preencham. Então, por exemplo, os dois primeiros números do CPF do João seria 12 e da Maria 98. Então, 12 graus, 98 minutos. Existe 98 minutos? Não. Então, por isso, vocês vão transformar, né? Converter aqui. A forma correta é 13 graus em 38 minutos. Esse é o azimuth que a dupla João e Maria vai considerar lá na sua planilha. Então, cada dupla vai ter um valor diferente, tá, pessoal, do azimuth. Mas o cálculo é o mesmo, tá? A ideia é só que vocês pratiquem mesmo, façam essa atividade que vai ter um valor de 10 pontos. E, feito isso, vocês vão me entregar essa planilha daqui 15 dias. Na terça-feira, vocês já vão ter, imagino, iniciado essa planilha de coordenadas, pode ser que surjam dúvidas. E eu também quero resolver uma passo a passo com vocês, resolver mesmo. Então, na terça-feira, ao invés de videoaula, nós teremos uma aula ao vivo, tá? Então, mais próximo eu mando o link para vocês, mando o link da aula, e aí a aula vocês vão acompanhar e já podem até utilizar o horário para ir resolvendo esse trabalho de vocês. O objetivo é que vocês consigam resolver a planilha, e aí o conteúdo da próxima semana vai ser o cálculo da área a partir destas coordenadas. Tá certo, pessoal? Avaliação da frequência na aula. Pessoal, no último vídeo aula eu pedi para vocês deixarem um comentário, mas eu não sei por qual motivo os comentários deles foram ocultados do YouTube, eu não consigo visualizar, então não funcionou muito bem. Dessa aula de hoje, eu vou deixar um questionário, uma única pergunta para que vocês respondam a partir dessa aula, e vocês vão responder, tá? Um questionário online mesmo, múltipla escolha, vocês vão responder e eu vou avaliar a frequência de vocês, ok? Combinado? Então, bom resto de semana aí para vocês, bom fim de semana. Encontro vocês na aula na terça-feira. Pessoal, tudo de bom, tchau, tchau.